Bom dia, graça e paz. Você está no meu devocional diário. Meu nome é Simone Helena e hoje nós estamos trabalhando o final do capítulo 3 de Ruth. É, Vamos estar lendo para sem demoras, né? Que o último vídeo ficou bem longo, né? 18 minutos, é bastante tempo. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido hoje, tá bom? Vamos lá. Fala assim a palavra do Senhor no verso 14. Vou repetir o 14 que nós lemos ontem. O 14 fala assim: Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz até a alvorada e levantou-se antes de clarear do dia a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por isso orientou-lhe Boaz: estende o manto que te cobre e segura-o firme. Ela estendeu sua capa sobre o chão e o segurou, e ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e lhe pôs às costas, e ela retornou ao povoado. Assim que retornou à casa de sua sogra, ela lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E acrescentou: estas 6 medidas de cevada foi ele quem deu, dizendo-me: não voltarás de mão vazia para junto de tua sogra. Então Noemi assegurou-se a Ruth: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminarás tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. Amém? O livro de Ruth, ele é um livro de uma história de união, de casamento, de beleza, né? Nós vemos tudo isso na vida de Ruth e Noemi. E o que eu quero focar hoje? Ontem eu foquei na questão espiritual, né? De nós estarmos nos debrulhando, nos debruçando, estarmos caindo aos pés do Senhor, depositando todas as nossas necessidades e angústias aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dizer para vocês uma questão que esse livro trata. É uma questão da família, uma questão de formação de um casamento, uma questão de você estar observando com quem você vai estar formando o seu lar. O tema que o Senhor me deu, até anotei aqui, como ter um lar feliz. Nós vamos lembrar que nós estamos tratando de duas viúvas, duas mulheres que já haviam se casado, que vêm de um período de viuvez, e ali Ruth e Noemi saem de Moabe, volta a Belém, sem posse, sem riqueza, sem nada, somente com sua casa velha, e Ruth passa a respigar, colher o que cai no chão no campo. E mais, aprove o Senhor de direcionar Ruth ao campo de Boaz, que era um homem, segundo o coração de Deus ali nessa história, um homem justo. E no mesmo momento que Ruth chega a este campo, a coincidência plena do Senhor Jesus vem sobre a vida dela e Boaz chega na mesma hora. Então, a partir daqui, nós vamos ver uma formação de uma história de um casamento, uma família sendo formada. No primeiro momento que Boaz vê Ruth, ele se encanta por ela. O texto diz que é claro, ele pergunta aos trabalhadores: quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher que está ali? Quem é ela? E os trabalhadores logo falam que ela é a nora de Noemi. Ela está aqui o dia inteiro. Ela está trabalhando o dia inteiro, ela não descansou. Ela está colhendo para ela e para a sogra. Então, aquele homem, ele passa a ter um comportamento diferencial, que ele não tinha com servo nenhum, ele passa a ter com Ruth, porque ele se encanta, ele gosta dela desde o primeiro momento que ele olha ela. E a gente vê isso no capítulo 2. Ele fala para ela beber água com os empregados, ele se preocupa dela não ser violentada, fala para ela ficar perto das moças, ele chama ela para almoçar, ele dá comida para ela suficiente para ela levar para a sogra. E dali, durante a colheita o tempo todo, ele faz isso por ela. E Noemi, uma mulher sábia, madura, ela começa a observar que ele, além de ser
um parente chegado, um goel, um parente chegado que pode resgatar, ela percebe que Boaz, ele tem um sentimento por Ruth. Então ela dá um conselho a Ruth: minha filha, se arruma, se veste, se prepara. Então, a partir daqui, nesse texto, nós vamos ver como que forma uma família feliz. Primeiro, uma família feliz se forma com respeito, né? E nós vamos ver um respeito de Noemi e Ruth. Porque, ainda que Ruth case com outra pessoa, ela não pode jogar Noemi fora. Noemi não tem ninguém. Então, ela vai formar um novo lar, mas a sogra do primeiro casamento vai permanecer, até porque Boaz é parente do marido de Noemi. Então, provavelmente o primo. Então, essa família não vai ser desfeita. Primeira coisa, o respeito. Noemi dá um conselho a Ruth, falando para ela. O texto diz que ela fala assim: minha filha, olha o carinho dessa sogra. Minha filha, é meu dever buscar um lar seguro para a sua felicidade. A sogra procura um lar para a nora e dar conselhos bons para ela. Então, como forma um lar feliz? Ouvindo o conselho. Conselho de pai, conselho de mãe, conselhos bons. Segunda coisa que nós precisamos ver no lar feliz: a pessoa com quem nós vamos estar casando. O texto diz que Ruth era uma mulher virtuosa. Boaz fala isso para ela no verso 11 do capítulo 3. Ele fala assim, olha com o carinho que ele fala com ela: portanto, minha filha, porque ele era mais velho que ela, então ele tem um carinho grande por ela e trata ela como minha filha. Portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto me pediste, pois todos os habitantes desta cidade sabes que é uma mulher virtuosa. Provérbios 31 traz a referência completa da mulher virtuosa. Alguns teólogos vão dizer que esse texto de Provérbios 31 foi baseado na história de Ruth. Foi alguém, a mãe de Lemuel conhecia a história de Ruth e narra para Lemuel como deve ser uma mulher virtuosa. Então, primeira coisa, ser uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que tem não só a beleza exterior, que Ruth fala, veste, se arruma, fica bonita, mas ter a beleza também interior, que é justamente a que Boaz fala, que ele fala que todos os habitantes da cidade sabem da virtude de Ruth. Então, primeira coisa, ter uma mulher de caráter, ter uma mulher de honra, ter uma mulher que se preocupa com a beleza exterior, que é importante, mas também com a beleza interior, ter caráter, ter a presença de Deus. Provérbios fala que o homem que encontrou uma mulher encontrou uma bênção do Senhor. O homem que se casa, encontra uma mulher para casar. Provérbios fala assim, encontrou a bênção do Senhor. Olha que palavra bonita. O homem que encontrou uma mulher para casar alcançou a bênção do Senhor. E é justamente nessa visão aqui de Boaz e Ruth. Então, eu estou dizendo, né? A virtude feminina, beleza exterior, beleza interior. E o homem? O homem também tem as suas partes que nós precisamos observar. E a primeira coisa que o texto diz, no capítulo 3, verso 8 e 10, que Boaz era um homem íntegro. Nós já vemos no capítulo 2 que ele tinha bondade, né? Que ele deixa da vontade, ele ajuda os trabalhadores, tem vários trabalhadores lá, os trabalhadores honram ele. Mas no capítulo 3 a gente descobre um Boaz diferente do capítulo 2. Porque no capítulo 2 os empregados estavam ali, todo mundo estava vendo, todo mundo estava ao redor. E no capítulo 3 não. Era de madrugada, só estava ele e Ruth. Ruth vai sozinha. Ruth se deita aos pés dele e nós vamos ver um homem de caráter. Porque para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa estar sozinho com ela. Um homem, ele é completamente diferente com os amigos e estando sozinho. Você só vai conhecer um homem quando você sentar num lugar sozinho para conversar com ele, estando sozinho com ele. Porque um homem no meio dos amigos, ele é completamente diferente. E quando Boaz e Ruth estão sozinhos, ele se demonstra um homem completamente íntegro.
um homem de caráter, um homem que ele poderia ter se aproveitado de Ruth e falado assim, pô, cara, essa mulher aqui sozinha, na Naíra já bebi um pouco, já tomei feliz demais. Ela estava bonita, ela estava cheirosa, eles estavam sozinhos. Ela pediu ele em casamento, ele poderia ter tido à noite e contado para todo mundo. Mas o texto diz que ele fala para ela voltar e dormir. Ele fala para ela assim, no verso 13: sendo assim, passa aqui a noite e amanhã cedo, se ele quiser. Ele fala de que, olha, além de ser íntegro, ter caráter, ele é leal. Esqueci essa parte. Ele tem lealdade. Lealdade com quem? Com a palavra do Senhor, com a lei de Deus. A lei de Deus dizia que o Goel era o resgatador mais próximo, que era o homem mais próximo. E ele, a Ruth não sabe. Mas ele ali, quando aqui diante daquela situação, ele é leal com a lei de Deus. Ele fala assim, olha, Ruth, eu quero, porque ele gosta dela. É claro que ele gosta dela, ele deve ter ficado uma alegria danada. Mas ele fala para ela assim, eu quero, mas existe um homem mais próximo. Provavelmente esse homem possa ser um irmão de Elimeleque ou o irmão mais velho que Boaz. E ele fala, lá no verso 12, ora, de fato eu tenho a responsabilidade de resgatar, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu, provavelmente um tio ou irmão de Elimeleque. Ali ele mostra a lealdade à palavra do Senhor e ele mostra a integridade dele com Ruth, porque ele poderia muito bem ter se aproveitado de Ruth e depois contado que ele não era o resgatador mais próximo, mas ele não faz isso. E ele fala para ela dormir, que de manhã ele iria resolver a questão. Então nós vemos aqui integridade em Boaz, nós vemos aqui lealdade à palavra do Senhor, nós vemos aqui um Boaz de caráter. Quer conhecer o rapaz com quem você está conversando, pensando em casar? Senta com ele sozinho, esteja com ele alguns minutos sozinho, para conhecer o interior dele. Porque Ruth realmente só conheceu o Boaz quando ela foi na Naíra. Antes disso, ela conhecia o Senhor da terra. O Boaz, homem, se apresentou a ela durante aquela noite. Então, nós vemos o quê? Características de pessoas boas para se formar um lar feliz. Quarta coisa que nós podemos destacar em Boaz e que pode ser para a mulher também, generosidade. O texto diz que de manhã Boaz não achou justo Ruth voltar para casa sem nada, sendo que o texto não fala por que ele fez isso. Em nenhum momento nós encontramos na palavra por que ele dá mais cevada para ela, mas eu tenho a ideia de que a colheita acabou. Então, até ele resolver essa questão de casar ou não, iria passar alguns dias. E ele dá o sustento para elas ficarem bem mais aqueles dias. E diz que ele dá mais de 20 quilos de cevada. Então, seria o suficiente para ela viver até ele resolver a questão. Se era ele que casava com ela ou se seria o outro Goel mais próximo, o outro resgatador mais próximo. E ali nós vemos honestidade, generosidade, bondade, caráter, integridade, lealdade, tudo nessa característica desse homem. Anotem aí, meninas, tudo que você precisa observar. E por fim, além do que eu falei, respeito, né, na família, reconhecer o mais velho, o conselho do mais velho entre Ruth e Noemi, nós vemos a Noemi no final fala assim, então Noemi segurou a Ruth, fica tranquila. Ter paciência, né? Casar não é fácil, formar uma família não é fácil, principalmente tem um princípio de formar uma família feliz. Nós temos que ter paciência e aguardar que o Senhor coloque tudo no lugar, aquilo que está às pontas soltas, vir orar, apresentar a Deus, não é sair falando assim com qualquer um, ter coragem também, né? Eu conheço um amigo muito querido que ele sempre fala, ele trabalha na igreja dando palestra sobre sexualidade. Ele fala para as moças solteiras assim, minha filha, põe a cara na janela. Quer dizer, se apresentar, dizer só, eu estou aqui, estou disposta a namorar, não é ficar com aquela cara amarrada, feia, sentar na igreja no banco sozinha, no último banco, ficar quietinha lá naquele canto, não sorrir para ninguém.
Desse jeito, nenhum rapaz chega perto, né? E ele sempre fala, menina, põe a cara na janela. E nós vemos Ruth colocando a cara na janela, e nós vemos Noemi falando assim, agora você fez sua parte, agora você vai para cá, descansa, tenha paciência, que você vai conseguir tudo que você deseja. Nós vamos ver no capítulo 4 que realmente só ela alcançou isso. E eu quero fechar aqui falando que para ter um lar feliz, nós temos que estar debaixo dos princípios que Deus estabelece na Bíblia. E um dos princípios ele fala que o sexo só depois do casamento. E isso Ruth e Boaz, mesmo eles sendo homens, um homem velho, uma mulher que já havia se casado, eles guardam esse princípio. Segundo princípio, que está lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe e formará sua família. Né? A Bíblia fala que não é para casar e morar dentro da casa da mãe, né? Ah, eu vou morar dentro da minha casa da minha mãe. Não. Ele fala de deixar região geográfica, cada um ter sua casa, cada um ter o seu, sua base de sustento. O homem tem que sustentar a esposa, o homem tem que sustentar a família. Quando nós quebramos, lá Paulo estabelece vários princípios no Novo Testamento. Então, quando nós quebramos princípios valorosos diante de Deus, a nossa família não pode ser feliz, né? Se eu quero ter uma família feliz, eu preciso respeitar os princípios bíblicos. A palavra do Senhor fala em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ele fala de companheirismo esse texto. Então, o marido e a mulher eles precisam ser companheiros, ser sinceros uns com os outros. E a terceira dobra desse cordão é Jesus Cristo. Jesus precisa estar dentro desse casamento. Para ter um lar feliz, essa é a receita. Conhecer a moça, conhecer o rapaz, levar para Cristo para o meio, trançar um companheirismo entre vocês dois e Cristo e não quebrar nenhum princípio bíblico. Nessa manhã, que Deus possa estar nos abençoando. Penúltimo dia do ano, antepenúltimo dia do ano, um conselho para as moças que querem já formar sua família em 2023. Vamos analisar Ruth e Boaz. Vamos ler a história de Ruth e Boaz e formar um lar feliz, que você vai ver que ela teve um lar muito abençoado. Graças, nós, Senhor, te damos por essa palavra. Graças, Senhor, te damos por essa palavra que veio ao meu coração, que o Senhor me colocou nesta manhã. Que as pessoas que possam estar ouvindo essa palavra, possam estar sendo abençoadas, possam estar, Senhor amado, entendendo que não pode quebrar princípios, entendendo que o diálogo e a conversa antes do casamento forma tudo, entendendo, Senhor, que eles precisam ouvir uns aos outros, analisar um ao outro, perceber, ouvir a fala, aquilo que não agrada durante o namoro vai piorar durante o casamento, que eles precisam se conhecer verdadeiramente e não achassem, vai ser resolvido lá na frente. Nós vemos aqui que Ruth e Boaz resolvem todas as pendências antes de se casar. Tudo precisa ser resolvido antes, para quando chegar no casamento esteja tudo em paz. Que esses jovens, as pessoas que ouvirão essa palavra, Senhor, possam estar entendendo isso. Se tem coisas para ser resolvidas antes de casar, que sejam resolvidas agora. E não deixar para amanhã, não deixar para depois do casamento, porque vemos, Senhor, que a dissolução, o divórcio é justamente a falta de diálogo que houve antes do casamento, a falta de entendimento que houve antes do casamento, a falta, Senhor, de ouvir o que o outro está dizendo, do que o outro não gosta, do que o outro gosta. E entender, Senhor, que ninguém muda ninguém. Ruth não mudou Boaz, Boaz não mudou Ruth. Eles apenas, Senhor, entraram num acordo de se amarem em fidelidade. Louvamos ao Senhor por todas as famílias que estão se formando hoje. Louvamos ao Senhor por todas as famílias que se formarão em 2023. Louvamos ao Senhor por todas as famílias que chamam Jesus Cristo para dentro dessa casa. Muito obrigado por tudo. Senhor, dá-nos um dia muito abençoado para a honra e glória do teu nome. Amém. Beijo, até amanhã no capítulo 4 de Ruth.